Benção. Nós estamos aqui hoje nesta mesa redonda sobre o papel do homem e da mulher segundo a Bíblia. E o irmão Oscar traz um tema fundamental para nós: relacionamentos familiares, escolhas e responsabilidades diante de Deus. Eu já não vou apresentar o irmão Oscar, porque ele já fez a sua apresentação, todos ouvimos, e acho que melhor do que eu, o irmão Oscar tem a palavra e alimenta-nos. Eu fiquei com muita expectativa, muito. Principalmente porque alguns aspectos na minha família mexeram, então eu fiquei toda a semana à espera, desde o sábado passado já. Seja bem-vindo, irmão Oscar. Primeiro, é uma alegria muito grande. Depois, também ter consciência que é um tema inesgotável. Quer dizer que nós podemos abordá-lo e nunca termina. Mas também, quando os temas são inesgotáveis, significa que nós somos sempre abastecíveis. Quer dizer que sempre vamos aprender alguma coisa, sempre vamos pegar alguma coisa nova que vai nos referenciar. E nesta conversa, eu gostaria de primeiro provocar-vos. Praticamente todos nós somos uma família. Portanto, eu tenho esposa e tenho filhos. Há quem ainda não tem, mas espera que vai ter. Há quem já tem, que já está nessa luta do dia a dia. Então, nós estamos no desafio do aprendizado. E eu queria levar os irmãos a refletirem um bocadinho. Quando nós falamos de famílias, conjunto, quando nós falamos de esposos, que são aqueles que são maridos, ou quando nós falamos de esposas, será que você tem alguma referência? Né? Será que você tem alguma referência que você diz assim, não, em termos de família, para mim a referência é a família fulana. Ok? E para mim, em termos de marido mesmo, esposo, não. A minha referência é o fulano, o senhor fulano. Em termos de esposa também, a minha referência é a pessoa tal. E vou perguntar mesmo, não é? Quem... Não precisa dizer quem é a referência, mas quem está certo que tem as suas referências. Ok? Ok. Quase todos. Muito bem. Outra coisa interessante também, a questão das referências, elas comparam-se, eu costumo dizer, como o grande monumento. No Brasil nós temos o grande monumento do Cristo Rei. E o Cristo Rei, quando está distante, você vê que é pequeno. E quando você chega perto da imagem, você dá conta que é grande aquela imagem. Nas referências é o contrário. A referência, quando você está distante, você vê que é grande. A referência, você vê que é grande. Mas quando você vai começar a conviver por perto da referência, você começa a ver, não é bem assim. Também estou a encontrar essa e aquela falha, esse e aquele problema. E a minha esposa tem um exemplo bem evidente. Nós temos 2 filhas que vivem conosco e temos uma vivência na igreja, não é? Temos uma vivência na igreja, onde somos membros, onde somos referência, e todo mundo dizia assim, puxa, vocês têm umas filhas tão doces, tão queridas, são as filhas que eu queria ter também. E dizem mesmo isto, não é? Elas parecem ser gêmeas. Só que na semana passada houve um retiro da igreja, um retiro de uma semana. E nesse retiro foi o tempo todo, não é? Dormiram lá, comeram lá, trabalharam lá, foi muito intenso. E uma das irmãs viu alguma coisa da parte delas e ficou decepcionada. Disse, irmã, essa menina, afinal, tem esse comportamento dessa menina, não é? E a minha esposa ficou quase chocada, né? Disse, pois, uma coisa é vocês verem na distância e outra coisa é vocês verem por perto. Então, na verdade, as nossas referências, muitas vezes, quando nós as vemos distantes, temos uma noção.
mas quando nós vemos por perto, já temos outra noção. Isso é bom para nos ajudar a formatar o nosso caminho. Isso é bom para mostrar que a responsabilidade é nossa para nós sermos referência. Podemos ter pessoas que são referências, não é? E se calhar muitos de vocês já tiveram essa decepção alguma vez. Fulano também faz isso. Também aconteceu com fulano. Isso nos dá a responsabilidade de que a nossa grande referência mesmo é Cristo pela luz da Bíblia. Ok? Pronto. Então, dito isto, o primeiro aspecto que eu gostaria de colocar, quando falamos de família, quando falamos de relacionamentos, quando falamos de responsabilidade, a primeira pessoa e a primeira personalidade é mesmo o homem. É mesmo o homem. Quer dizer que nós temos que falar da família começando na pessoa do homem, que pode ser chamado marido ou que pode ser chamado pai. É a peça fundamental. E nós podemos ter uma discussão muito grande. Primeiro, por quê? Porque dentro do mandato, dentro da hierarquia, na verdade Deus fez primeiro o homem. E Deus também atribuiu responsabilidades ao homem. Primeira coisa mesmo, é o homem. Depois disso que, em função das carências do homem, em função das lacunas do homem, então veio a mulher. Veio a mulher. E depois, o resultado do homem e a mulher, vem depois disso os filhos. Então, essa hierarquia é sempre, sempre importante do ponto da nossa análise. Se nós queremos analisar alguma questão em relação à família, começa sempre pelo homem. E por isso é que, em última instância também, o sucesso ou a falha da família, a responsabilidade é do homem. O sucesso ou a falha na educação dos filhos, a última responsabilidade é mesmo do homem, porque ele foi o primeiro que foi dado o trabalho e a missão. E, na verdade, muitas vezes, as falhas que vão acontecer têm sempre uma pitada da falha do homem, como esposo ou como pai. Então, se nós falamos da família, nós vamos compreender, e há 3 ou 4 aspectos principais que eu queria ressaltar na parte do homem, que é sua responsabilidade, e que se ele for firme e fiel nessa responsabilidade, tudo que vem depois vai se encaixar. Ok. A mulher. Qual é a importância da mulher? A importância da mulher é saber, em primeiro lugar, as responsabilidades do homem. Portanto, a primeira responsabilidade da mulher mesmo é ter o conhecimento da responsabilidade do homem. Por quê? Porque a mulher, ela vem como adjutora. E então, um adjutor, ele só vai ter efeito se souber a responsabilidade de quem ele está a secundar. Quer dizer, por isso é que a missão da mulher é primeiro conhecer as responsabilidades do homem. Quer dizer, a primeira pessoa que deve conhecer a responsabilidade do homem é a mulher. Então, como é que vamos dividir a responsabilidade do homem? A primeira responsabilidade do homem, que é aquela que nós colocamos como a responsabilidade física, que é até a mais fácil, é a responsabilidade de gerar. Portanto, o papel do homem na família, estamos na família, o papel do homem é gerar. Quer dizer, resultar a vida. E quando nós falamos do papel de gerar do homem dentro da família, estamos a falar da procriação. Ok? E quando nós falamos da procriação, nós não podemos falar de procriação sem falarmos de relação sexual. Nós não podemos falar de procriação sem falarmos de ato sexual. Então, quer dizer que o papel do homem como tal, ele precisa ser ativo sexualmente para garantir a procriação. Prontos.
Claro que tem a parte, antes da procriação, tem a parte do prazer, que nós só íamos destacar isso no caso de relacionamento conjugal. Mas se nós estamos a falar de família, nós temos que falar mesmo de procriar. Este é o primeiro papel. Mas, sendo esse o primeiro papel, o segundo papel do homem dentro da família é o papel de providenciar. Portanto, o primeiro P é procriar. Ele vai procriar. O segundo P é de providenciar. Providenciar é o quê? Quer dizer que para mantermos tudo o que nós temos, ok? Tem de haver alguma responsabilidade. E essa manutenção cabe em primeira mão ao homem. O que estamos a dizer com isso? Há uma música em Quimbundo que diz assim: Ndumba jayeye javoalomoná. Quem entende Quimbundo? Poucos. Tá bem. São todos originários de outras etnias, não é? Ndumba jayeye javoalomoná. Quer dizer que as meninas de hoje têm filhos. E então ele diz na outra estrofe: Uejiokuvala kejiekosasa. Quer dizer, sabe nascer, mas não sabe criar, manter. Então quer dizer que a primeira responsabilidade do homem na família, não é esta de procriar, mas a segunda é a responsabilidade de manutenção. Quer dizer que o homem é o responsável número 1 para manter a família. O que isso significa? Qual é o papel da família? O papel da família, a família precisa de proteção, a família precisa de abrigo, a família precisa de alimentação. Então, tudo isso é responsabilidade primária do homem. Quer dizer que o homem, ele precisa ter uma posição econômica para poder providenciar as necessidades da família que ele gerou. Significa o seguinte: homem que não produz dinheiro não está a fazer papel de homem. Se estivermos num lar onde quem produz dinheiro mesmo é a mulher e o homem não produz, já tem um desequilíbrio. Porque essa missão foi encarregue para o homem. Ele é que deve ser o responsável, ele é que deve ser o providente das necessidades da família. Quando nós falamos das necessidades da família e da responsabilização, nós não estamos a falar apenas de salário. Nós não estamos a falar apenas de dinheiro. Mas nós estamos a falar de perceber as necessidades que a família traz. E as necessidades da família, eles variam. Variam com a idade, variam com o momento. E então o homem tem que ter essa percepção: quais são as necessidades da minha família. E vamos colocar um exemplo muito simples. As necessidades de um bebê, do recém-nascido, são muito diferentes das necessidades de um adolescente. As necessidades de um jovem são muito diferentes das necessidades de uma criança. Ok? As necessidades de uma mulher num período menstrual são muito diferentes das necessidades de uma mulher fora do período menstrual. As necessidades de uma mulher grávida são muito diferentes das necessidades de uma mulher na fase de amamentação. Então quer dizer que é alguma coisa que exige ciência. Então você está ali não só como o gerador da vida, mas você também está aí como o mantenedor desta vida. E para você ser o mantenedor, você tem que ter a percepção das necessidades nas fases diferentes desta pessoa ou deste ser vivo. Então, ser exatamente pai, ok? Ser esposo é trazer sobre si toda essa percepção. Como a gente diz, quer dizer, o pai ele tem que ter peito grande, onde tudo vai recair. Ok. Vou contar uma experiência muito interessante, que é
Os filhos, quando eles crescem, ok? Eles sempre vão procurar a identidade do pai. Eles procuram sempre o pai. E esse pai tem que saber ser pai nas várias fases do filho. Quando o pai biológico não está a dar resposta naquela fase real que ela precisa, esse filho sempre vai procurar por um pai. Que às vezes não é você. Não é? E quando você não tem essa percepção, você vai dar conta que o filho vai desenvolver um afeto com outra pessoa que efetivamente é o pai que ela não tem e que vai buscar. Vou dar um outro exemplo. Na maior parte das vezes, mesmo no relacionamento feminino, com a nossa esposa, com a nossa companheira, nós não tivemos a percepção da necessidade da nossa esposa e da nossa companheira, ela vai ter necessidade de buscar a necessidade em outro lugar, que muitas vezes não é o marido. E não precisamos correr necessariamente na parte da infidelidade. Mas muitas vezes essa esposa vai buscar o que ela precisa no pai dela, ok? Mas representa o marido que ela não tem e vai encostar-se no pai. E vamos dar só um exemplo concreto. As mulheres são muito alimentadas no ouvir e os homens são muito alimentados no ser. O que quer dizer com isso? Ok. Tem um casal que a mulher diz assim: essa semana toda nem disseste que me amas. Como é que o homem responde? Não é? Está vendo, não é? Para dizer, meu Deus, o tempo todo que nós vivemos, você não está a questionar que eu te amo. Tudo que eu fiz até hoje, meu Deus, você não está a cobrar hoje para dizer que te amo. É falta de percepção. Porque as mulheres têm a força de ouvir e o homem tem a força de fazer. Ser e fazer. Se nós não tivermos essa compreensão, então nós vamos sempre dizer, não, pá, isso são frescuras. Não é? Mas aí você está a perder uma oportunidade muito boa de você conquistar e gerir e governar a tua própria família. Então, muitas vezes, quando nós percebermos isso, vamos saber não, que isso é importante. Olha, filha, eu te amo. Filha, eu gosto de você. Não é? E muitas vezes nós já vivemos com a pessoa há muito tempo, mas nós não conseguimos dizer que estás bonita. Não é? Quando é que o nosso marido nos disse a última vez que estou bonita? Não é? Eu, às vezes, como filha, quando é que muitas vezes o meu pai deu um abraço e disse, filha, eu te amo. Não é? As mulheres alimentam-se pelo ouvir. E quando eu perceber que isso é verdade, eu vou começar a investir. Não é frescura. Porque eu vou alcançar alguma coisa. Então, é isso que o homem, não é, está ali para providenciar. Conhecer a necessidade dos membros da sua família e ele ser o providente destas necessidades também. Por força disso, nós muitas vezes já dissemos que aconselhamos sempre nos jovens. Jovem que não ganha dinheiro não namora. Jovem que não ganha dinheiro não pode namorar. Uma das condições para começar a namorar mesmo é ter capacidade de ganhar algum dinheiro. Por quê? No relacionamento ele tem que providenciar, ele tem que gastar. E se vai gastar, ele tem que saber que tem receita. Por isso mesmo é que Deus deu primeiro o trabalho a Adão, cuidar a terra, governar a terra, dar o nome dos animais, depois é que veio dar a esposa. Então o trabalho é prioridade. Por essa razão, um homem desempregado é uma prioridade para se ter. Um homem que ganha pouco em relação às necessidades da sua família é uma necessidade que é para se ter em conta. Então, primeira parte é o homem deve ser o gerador e a segunda parte, o homem deve ser o providente. Ele deve ser o sustentador. O terceiro aspecto também, o homem é comparado como o comandante do navio. Ok?
Qual é a diferença do comandante do navio? Todos os navios, eles têm sempre um porto de partida e um porto de chegada, porque o navio está no meio do mar. E então o comandante, a missão do comandante é sempre tirar o navio daqui, nas turbulências, para chegar no porto que é o destino. O que isso significa para nós aqui? Significa que o homem é o condutor do caminho da família. Aqui nós temos uma deficiência muito grande. Para nós sermos condutores, nós temos que ter pensamento de longo prazo. Fala no seu companheiro, pensamento de longo prazo. Fala na sua companheira, pensamento de longo prazo. Isso. Eu vou dar 2 exemplos muito concretos. Na maior parte das vezes, nós sabemos a diferença entre o angolano e o congolês. Quem já teve vizinhos congoleses sabe qual é a diferença. Ok. E eu tive um vizinho congolês, vivíamos juntos no internato. Nós estudávamos juntos. Tínhamos as mesmas dificuldades. E chamava-se Kotakanga. Andávamos aí, no Kinaxix. Um dia o Kotakanga disse, pá, me levam só até no aeroporto. Oh, Kotakanga, vais viajar sim, vou viajar hoje. Vai viajar para onde? Vou viajar para Paris. Che! Kotakanga vai viajar para Paris? Você anda mesmo com... Você está a mentir, pá. Mostra o teu passaporte. Está aqui. Mostra os teus dólares que já conseguiste. Está aqui. Assim vais fazer uma viagem e voltar assim, não, eu vou e vou ficar lá já. O meu plano não era para ficar aqui, era para ir para Paris. E todos nós no lado dissemos, esses gajos são perigosos, os langas são perigosos, pá. Não. Pensamento de longo prazo. Está vendo? Quer dizer que nós estávamos lá a comer juntos com o tio Kanga, a lamentarmos juntos as coisas, mas ele tinha o seu plano de longo prazo. Nós assustamos, tio Kanga foi. 2 anos depois, o irmão do tio Kanga, que estava no Zaire, veio em Luanda, também foi. E nós começamos a dizer, pô, não, eles têm alguma coisa que nós não temos. Pensamento de longo prazo. Infelizmente, nós os angolanos, pela nossa educação, pela cultura, pela influência do colono, mesmo pela influência de quem nos governa, os pensamentos de longo prazo não existem. E o pensamento de longo prazo mínimo são 5 anos. Para você dizer que temos pensamento de longo prazo, são 5 anos. O nosso ensino de fé nos ensinou a viver cada dia. E até há um termo que é muito popular entre nós, o amanhã pertence a Deus, não é nada comigo. Está vendo? Mas aquele que é homem, aquele que é esposo, aquele que é pai, é como o comandante do barco no navio. Quer dizer, o barco está no alto mar, mas ele sabe que onde vamos chegar é lá. E então ele vai conduzir. Quer dizer, é a chamada visão. Ok? Quer dizer que o pai tem que ser mentor, é comandante, mas para mostrar o caminho onde vamos. E esse caminho é o quê? Estamos a falar da casa onde vivemos. Estamos a falar do bairro onde vivemos. Estamos a falar dos dinheiros que nós temos, ganhamos. Estamos a falar da profissão que os nossos filhos vão ter amanhã. Estamos a falar dos maridos que nossos filhos vão ter amanhã, das mulheres que nossos filhos vão ter amanhã. Então, o pai é como alguém que está a mostrar o caminho, está a apontar. Então, significa o quê? Se eu tenho um filho, ok, que eu nasci e que eu estou a suportar, a sustentar, eu também tenho que apontar o caminho para esse filho. Tenho que apontar a visão para esse filho, não é? Quando fores grande, o que você vai ser? Quando fores marido, que tipo de marido vai ser? Quando fores esposa, que tipo de esposa você vai ser? Então, e é isso que vai rodear os planos, os diálogos, as conversas para dirigir esta família. Então, a nossa pergunta sempre vai ser esta:
Nós geramos, número 1. Número 2, nós também sustentamos. Temos que sustentar. Número 3, nós temos que apontar. É que é importante compreender essa missão do homem para depois conseguir fazer a gestão. O grande problema é que quando nós não percebemos que a nossa responsabilidade é esta, então nós ficamos perdidos. E nós vamos ter a família que merecemos. Ok. Então, agora ali, por isso é que uma das grandes dificuldades que existem entre as famílias é, por exemplo, quando a mulher tem um maior papel financeiro que o homem. Gera conflitos. Qual é o conflito geralmente? Dinheiro significa poder. Quem tem dinheiro tem poder. Quem tem dinheiro fala. Eu costumo dizer, se quem te paga dinheiro, os que recebem salário, dificilmente você vai chegar em quem te paga e dizer, eu penso que... Eu penso que... Não, você não pensa coisa nenhuma, pá. Eu te pago e vou direcionar. Você não pensa. Está aqui e você vai executar. Não é? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a mulher ganha muito mais, e é normal, só que nós não temos a habilidade de gerir essa situação da mulher que ganha mais. A mulher vai usar mais a boca do que outra coisa, porque acha que é direito, porque ganha mais. O homem, como foi educado que o homem é o líder, e ele está nessa situação, ele sofre um complexo. Como ele ganha menos, sofre um complexo. Ou ele se fecha em copas, ou começa a ficar violento. E às vezes a violência não é necessariamente física ainda, nas palavras. É porque ele não tem a habilidade de gerir a situação que está a viver. Então, nós temos que discutir sempre essas questões para melhorar o desempenho da família e na sua caminhada. A mesma coisa, por exemplo, nos filhos. Nós temos pouca cultura de chegar e conversar com uma filha que está entrando na fase menstrual. Na maior parte das vezes, as pessoas aprendem mais com as amigas do que em casa. Quer dizer, há uma falha no papel de orientar, de apontar. Muitas vezes os jovens, a primeira ejaculação que têm, que até pode criar frustração, não é o pai que conversou com ele. Às vezes não é a mãe. Às vezes aprendeu com os amigos, na rua ou na escola. Aí está mais uma vez o papel do pai para direcionar, para apontar o caminho para o filho. A outra missão do pai, portanto, que é a última, né? Primeiro foi gerar, depois sustentar, a outra é apontar ou orientar, ser o mentor, e a outra é suportar. Suportar é o quê? Suportar é quando você tem um peso que está na tua mão e você faz isso. Significa suportar, não é? Quando você tem uma coisa que é pesada, que te cai na mão, você geralmente faz isso. Depois faz isso. Suportar. O que quer dizer suportar? Na maior parte das vezes, nós estamos talhados na educação que nossos filhos têm que ser excelentes e dar resultado. E nós só cobramos resultados. O meu filho tem que ser bom, ok? Porque eu mostrei o caminho. Até temos aquele ensino menino no caminho que deve andar até quando envelhecer, não se desviará dele. Se for um filho assim bom, que dê exemplar, não deu problema nenhum, nós até nos orgulhamos, não é? Se for um filho que está a dar problemas, até nós a igreja não suportamos. Nem parece ser filho do pastor. Os filhos dos pastores sofrem, não é? Nem parece ser filho do diácono, porque a exigência é bem maior. Ali tem uma habilidade. Qual é a habilidade do pai? É ter a capacidade de suportar esse peso quando houver falhas. A nossa tendência, sobretudo religiosa, né? Quando há falhas, só damos sentença. Ok? Quando há falhas, só damos sentença em cima. Não. Tem que haver alguém que suporta e vai segurar. Vocês acham que é fácil um casal dar conta que o filho é drogado? Quem conhece uma família que tem um filho drogado? Conhecer mesmo. Conhece? Ok. Eu conheço alguns. É duro. Irmãos, é duro. Vocês conhecem algum casal em que tem uma filha já na idade sexual, mas que é promíscua sexualmente? Que até os pais ficam mesmo com vergonha de falar do assunto. Não é? E nas igrejas é tão difícil, porque nas igrejas o que gera? Gera às vezes murmúrio, não é?
Não é? E às vezes aqueles pais que lutaram até ficam tão envergonhados, não é? E por essa vergonha, às vezes não têm habilidade de lidar com a tal filha. É ali onde vem muitos pais que, de tanta raiva, até amaldiçoam. Só se não sou eu que te nasci. Só se eu não sou teu pai, para me envergonhar assim. E aí só damos a medida. Não. A missão do homem é, quando chegar esse momento, você ainda assim ser o suporte. Estar ali para segurar. E a gente costuma dizer assim, não, ser pai não é ser boelo, não é ser frouxo. Porque quando chega para cumprir essa missão, dá a impressão que o pai é frouxo, que não põe medidas, não põe ordem em casa, não. Quando chegar esse momento, você tem que ser o suporte. Você já imaginou você sair na calada da noite e tentar resgatar o teu filho ou a tua filha e você está lhe encontrar bêbado? Teu filho mesmo. Está lhe encontrar bêbado, não está aí. Aí você tem que estar lá para fazer o resgate, o suporte. Não é? Pegar, trazer, para você ter paciência e trabalhar com ele naquele dia mau, naquele tempo mau. Pronto. Agora, onde está o papel seguinte da mulher? Muitas vezes, nós temos muitos problemas nos casais sobre o papel da mulher. Na maior parte das vezes, o papel da mulher é de competição. Sobretudo se tiver dom, não é? Epa, o marido não faz, eu vou fazer. E às vezes diz assim, pai, eu até sou mesmo o homem da casa, o tal marido mesmo é frouxo. Não. Qual é o segredo? O segredo é que a mulher tem de saber todas essas responsabilidades do homem, ok? Para quê? Com o objetivo de empurrar o homem para cumprir com a sua missão. Não é para ele substituir o homem, não. É para empurrar o homem para cumprir com a sua missão. Onde é que está o exemplo da mulher? O exemplo da mulher está naquela história de Moisés, quando estava dirigindo o povo de Israel. Quando havia batalha, chegava um momento que venciam, os inimigos venciam. E então houve uma sabedoria. Pegaram o braço direito, era Arão e quem? Arão e quem? E Ur, exato. Então, sempre que Moisés levantasse as mãos, o exército lá no combate vencia. Mas quando estivesse cansado, e ele era grande, era biga, quando baixasse também aí, estava a apanhar porrada. Isso aplica-se muito na família, no lar. Quer dizer que o papel da mulher, como companheira, como adjutora, não é necessariamente criticar, não é necessariamente lamentar. Podemos até passar nisto, porque somos humanos. Mas ela tem que se apurar nesse papel de adjutora para potenciar o trabalho do comandante. Para potenciar o trabalho do comandante. Então ele está ali, quer dizer, quando o homem começar a baixar a guarda, ela está aí para levantar as mãos. Deves fazer isso. Deves fazer aquilo. Não é? E quem vai ser a luz do dia, levantar as mãos, é o homem que está lá. Mas quem está segurando lá no fundo as mãos é a mulher que está aí a segurar. Aí é que se resume o papel da mulher como adjutora. Como aquela que às vezes já compreende as coisas, vai abrir os olhos com toda a paciência. Vai procurar mostrar o caminho com toda a paciência. E às vezes isso pode demorar tempo, pode demorar sacrifício, mas funciona muito bem. Pronto. Já nos filhos, quem é filho? Quem tem pai ainda? Pai vivo. Ok. Muito bem. Pais vivos. Ok. Muito bem. E estamos a falar da família. Nos filhos, ok? Os filhos têm que perceber que a melhor coisa que eles receberam, quer dizer, quando os pais conseguem cumprir com esse papel, com as suas responsabilidades, não é? Que nós apresentamos, o filho não vai ter melhor coisa na vida dele do que isso. Não vai ter melhor coisa do que pai e mãe. Então quer dizer que eu, como pai, o meu papel é trabalhar para que um dia o meu filho vai reconhecer, não, eu tenho um grande pai. Eu tenho um grande pai. Ou eu tenho uma grande mãe. E ali é onde está o grande segredo. Para os filhos, o sucesso dos filhos esconde-se numa coisa muito simples.
honra o teu pai e a tua mãe para que te prolonguem os dias de vida na terra. E eu costumo dizer aos meus filhos assim, não é? Quando chega aquela fase dos amigos, quando chega aquela fase de paixão, eu sempre digo assim: filho, neste mundo mesmo, não há ninguém que te ama mais do que eu. Podes passear, mas não há ninguém que te ama mais do que eu, porque tudo que eu faço é pensando no teu bem. E o que você tem que fazer? Me honrar. E o que quer dizer honrar pai e mãe? Eu costumo dizer, honrar pai e mãe é fazer alguma coisa que alegra o coração do pai e não fazer nada que entristece o coração da mãe. É simples. Então quer dizer que o filho tem que perguntar sempre: pai, o que eu posso fazer hoje para alegrar um bocado o coração do velho ou da velha? Você faz, é a tua bênção. Você faz e é a tua bênção. Epa, o que eu tenho que evitar? Se eu fizer alguma coisa que vai entristecer o coração do pai ou da mãe, isso já é maldição para mim. Então eu vou investir nisso. Epa, não, naquele dia eu fiz isso, a mamãe ficou triste. Por causa do meu interesse, já não vou fazer isso. Vou fazer as coisas que vão lhe agradar, que vão lhe alegrar. Então, ali vamos ter as bases fundamentais para famílias produtivas, para famílias que resultam, para famílias que são um modelo ou referência. E o que nós vemos hoje, queridos? As nossas igrejas estão com muita falta dessas famílias. Muita falta dessas famílias. O nosso país, pior. O nosso país, pior. Não é? E vocês podem ver, estamos numa semana que os escândalos dos que nos governam estão cada vez mais escancarados na nossa cara, não é? Porque é falta do cumprimento do papel do pai dentro da família, do papel da mãe dentro da família, do papel dos filhos dentro da família. Então, nós temos uma chance muito grande de edificarmos famílias. Eu estive na semana passada no Encontro Nacional de Jovens Casados da Convenção, que foi no Akukungu. Foi um encontro tremendo. Eu vi casais jovens que estão a abrir uma grande perspectiva para edificarem grandes famílias. Eu fiquei muito satisfeito mesmo. Mas a minha tristeza foi também porque vi pouca mobilização. Se para um encontro desses, nós só temos 25 pessoas. Para um encontro que é do país, o que se passou? Então, esta é a minha primeira apresentação, não é? É o meu primeiro desenvolvimento nessa mesa redonda, para nós pensarmos, não é? De um lado, aquelas famílias que vocês têm como referência, que vocês veem assim, puxa, eu gostaria de ter a família como aquela, não é? Aquele fulano é bom marido, aquele fulano é bom pai, aquela é boa esposa, não é? Mas depois eu também vos reduzi. Dizer que geralmente, no sentido humano, quando você vê longe é bom, mas se você for próximo, vai começar a encontrar as falhas que vão existir e você pode ficar decepcionado. Então, mas nós temos um modelo. Então, o modelo começa pelo homem. A primeira responsabilidade é o homem mesmo. Se nós construímos o modelo da esposa em volta do conhecimento do modelo do homem, a família está sólida. Os filhos em volta desse modelo, também a família está sólida. Só mais uma nota. Os filhos hoje, por exemplo, filhos adolescentes, chegam a uma idade mesmo da vaidade. Ok? Chega a uma idade da vaidade. E nessa idade da vaidade, porque vê o mundo que lhe cerca, ele também quer ter essa vaidade. E o que acontece muitas vezes? Não. O calçado que a minha colega tem, eu também tenho que ter. O telemóvel que a minha colega tem, eu também tenho que ter. Como é que chama? O iPhone. Eu também tenho que ter. É mal isso? É mal? Não, não é mal. Mas como nós não estamos talhados a perceber a necessidade dessa geração, ok? Nós nunca antecipamos esse diálogo. Mas eu, se souber dessa necessidade, eu vou ter capacidade de antecipar o diálogo e a coisa vai se resolver. Quando não se resolve e ela não sabe quem é o providente, essa pessoa vai procurar quem vai providenciar. E deixam só que eu vos conto que, e são coisas que a gente vê, eu vi em igrejas, não é?
Você vai encontrar uma jovem que é adolescente, não é? Membro nossa mesmo, mas o que ela apresenta mesmo é de grito. Se você investigar bem, tem lá pai grande. Está vendo? Nós é que fingimos fechar os olhos, não é? Porque onde veio aquela indumentária que essa pessoa está a apresentar tem mesmo lá pai grande. Só que nós fingimos que não existe, ficamos desabilitados. Amanhã, quando as consequências virem, há aqueles que vão dizer, eu já sabia também, eu já desconfiava também. E às vezes sentimos que somos vítimas, não. Então, é mesmo ter essa sabedoria, esse diálogo e essa abordagem. Então, ponto e vírgula. Obrigada, irmão Oscar. Ponto e vírgula, sim. E eu vou passar essa conversa para a plateia. Eu nem vou fazer um resumo dos aspectos que o irmão Oscar trouxe, porque acho que ficam muito evidentes. Eu vou passar rapidamente já aos casais, noivos, e tem famílias que estão agora ou que vão agora se constituir. Eu gostava que depois o irmão Oscar já focasse nisso, porque a minha primeira questão era realmente como garantir que essas pessoas que estão a se juntar hoje sejam educadas, sejam moldadas para esse grande projeto que é família. E o irmão Oscar disse bem que nós temos dificuldades de encontrar modelos, quer nas igrejas, quer na própria sociedade. Então, mas ainda nós temos uma salvação, que são as novas famílias que vão se constituir. Então, como educar, como moldar, como trazer aspectos destas responsabilidades que o irmão Oscar trouxe, para que nós possamos ter, então, a nível das igrejas, a nível da sociedade, famílias modelos. Aquelas pessoas que dizem, poxa, eu quero ser, eu gostaria de ter. Essa vai ser a primeira questão, mas eu já vou passar para a plateia para outras questões. E eu gostava mesmo que falássemos. É uma mesa não redonda, mas que nós somos todos parte e que possamos debater aqui em 20 minutos, trazendo aspectos concretos para a nossa vida, porque estamos aqui para aprender. Quem quer falar já pode levantar o braço e vamos começar. Alzira, estavas a levantar, Alzira? Ah, baixaste. Mauro, olha, já está ali. Mais alguém? Vilma. Ok. Celina. Muito obrigado pelo momento dispensado. Ouvi atentamente a explanação do irmão Oscar e surgiu-me alguma dúvida. Quanto dizia que o homem que não trabalha não pode namorar. O homem que não trabalha não pode namorar. E muitas das vezes, hoje somos senhoras, mas no passado fomos moças, fomos jovens e sempre fomos ouvindo as mais velhas, não é, da igreja dizendo: não precisas arranjar fora, mesmo o irmão que está aqui, que não trabalha, está a se formar, podes ficar com ele. Um dia vão ter alguma coisa. E dizer que não sei se não concordo, se concordo. Eu sou a prova disso. Eu, quando comecei a namorar, o meu esposo, na altura, não trabalhava, simplesmente estava em um estágio e hoje estamos aqui felizes e ele trabalha. A outra questão é, seja o pai que mostra o caminho e que prossegue, é isso. Dizer que muitos pais nos últimos tempos não têm levado os filhos a prosseguir. Eu tenho dito que quase as responsabilidades têm acabado sendo das mães. Porque qualquer deslize que um filho tenha, os pais a tendência é culparem a mãe. Mas nós sabemos que a responsabilidade é dos dois. Pois, e hoje estamos a ouvir aqui que o pai é o ponta de lança, não é? Se formos para as cadeias, nós vamos encontrar mais mães que foram levar comida.
Se formos para as ruas, para aquelas mulheres que têm filhos drogados, vamos ver quem está aí é a mãe. O pai nunca está aí. Ah, vai, como o filho é teu, você que deslizou e tudo aconteceu, então vá você. Tem uma última questão, não é? Quanto àquilo que são responsabilidades dos homens, principalmente dentro do lar. O nosso preleitor disse muito bem, mulher sábia, não é? Que em algum momento precisa mostrar. E não só, tipo, mulher, quando é superior financeiramente, não precisa desafiar. Dizer que em algumas vezes acaba sendo complicado. E tenho visto, eu não sei se posso dar já em uma saúde pública ou como é que é. Muitas mulheres reclamam, principalmente dentro de lares. Aquilo estragou, a mulher chama atenção, o esposo quase que está nem aí. Até às vezes pode responder, vou fazer. Segunda vez, vou fazer. Sempre a fazer. E depois a mulher acaba cansando. A mulher ou faz ou chama um técnico que é para fazer. Eu gostaria de saber se é errado ou não, porque em muitos, nos últimos tempos, tem sido mesmo debate. E às vezes não temos conseguido responder à luz às escrituras. Situações do gênero, nós mulheres vamos avançar ou deixamos para que o homem possa fazer? Se quiser, pode responder. Se é o que vamos, não sei, mais duas, depois respondemos. Tá bem. Mais sobre duas questões. Mas deu uma chamada de atenção muito atento em quanto ao tempo, o debate, da exposição das nossas questões ou o acréscimo do tempo. Sim. Pastor Oscar, eu gostaria. Paulo Oscar? Irmão Oscar, eu gostaria de saber como devemos manter um casamento em que a mulher conhece o papel do homem, mas este homem não conhece o seu papel no lar. Obrigada. A priori fui ultrapassada pela pergunta da Dilma e parece que estávamos juntas a escrever. Sinto-me ultrapassada e também feliz de dizer que os jovens que hoje têm a oportunidade de ouvir esta mesa redonda têm a oportunidade também de mudar de paradigma no futuro os seus lares. Falo por mim, já nessa idade dos 60, os nossos filhos já foram e muita coisa ouvi hoje que eu não fiz ontem. Certamente que o meu esposo lá dentro deve estar a cogitar também. Há coisas que nós não fizemos, mas a grande oportunidade é começar hoje. Não importa o que passou, mas começar hoje. E o meu contributo vai naquilo que eu tenho visto e ouvi falar de um grande homem, Dawson Benson, nigeriano. Um homem que foi desafiado porque ele cresceu num bairro de drogados, mães sem interesse de educar os filhos, não conseguindo e trazendo filhos para o mundo, e muitos deles dizendo: filho não é para conversar, é só para cumprimentar. E então você não pode ter uma conversa com o filho só para cumprimentar. E Dawson Benson, um homem cristão, pegou aqueles jovens do seu bairro na Nigéria e ele começou a formatá-los segundo a palavra de Deus. Filhos bêbados tornaram-se bons, drogados mudaram, mulheres prostitutas também mudaram. E ele foi convidado para uma visita no Brasil. E este homem, quando chegou, a primeira coisa que os brasileiros disseram assim: vocês, nigerianos, não têm aquela vontade, ou não têm como abrir universidades cristãs no vosso país.
E nós aqui temos muitas universidades, em igrejas e tantas outras. E ele levava uma comitiva de 50 homens no gênero e começou a chamar um a um, perguntando quem é ele, o que faz hoje, o que era antes. E cada um foi falando. No fim, ele disse o seguinte: vocês criaram universidades com muito corrupto lá dentro, mas a maior universidade é esta que eu trago. Homens prontos para assumir as empresas estatais, mas que eles têm noção do que vão fazer lá. São homens preparados, não serão corruptos porque já estão preparados. Então, eu trago essa comparação e dizer assim aos jovens hoje que nós temos muita chance de fazer dos nossos lares aquilo que Deus quer. É só colocar o nosso orgulho lá para baixo. É o meu contributo hoje. Obrigada. Obrigado, irmão Oscar, pelas colocações. Minha intervenção é mais acrescentar um pouco naquilo que foi falado. O irmão Oscar falou sobre os deveres, quer seja dos maridos, como também os deveres da esposa. Apesar de não aprofundar muito a respeito dos deveres das mulheres, foi mais aprofundada a questão dos deveres dos homens. Eu quero dizer que isso está podemos basear isso em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 33. Mas na maior parte das vezes, quando falamos sobre os deveres do marido e da mulher no lar, nós começamos a partir do versículo 22, que diz: vós mulheres, sujeitai-vos uns aos outros, ou sujeitai a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Mas é preciso entender que isso começa no versículo 21, que diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É para dizer que não é possível o marido exercer o seu papel no lar como Deus quer e a mulher exercer o seu papel no lar como Deus quer e orienta, se não existir o temor do Senhor. Seja, o motor que vai fazer com que cada um exerça o seu papel no lar é o temor do Senhor. Daí então vem a questão da escolha. Por quê? Porque o casamento é um projeto de Deus. Ele não só construiu o casamento, mas ele também dá as bases de como o casamento se sustenta. E essas bases são bíblicas e espirituais. Você não vai querer que o seu marido ou a sua esposa cumpra o seu papel no lar como Deus quer, se essa pessoa não teme a Deus. Porque os papéis que Deus nos dá no lar é um grande desafio contra a nossa natureza carnal. Do ponto de vista humano, a mulher não quer se submeter ao marido. Do ponto de vista humano, o homem não quer amar a esposa como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Humanamente falando, é quase impossível. É preciso que haja o temor do Senhor. Por isso é que a escolha também é fundamental para que nós tenhamos casamentos sólidos. E a escolha precisa ser mesmo de acordo com a vontade do Senhor. Não significa dizer que o homem cristão ou a mulher cristã, necessariamente o casamento vai ser um mar de rosas. Mas um coração que se rende a Deus, não é? É muito mais propenso a perdoar, não é? Liberar perdão, é muito mais propenso a não ser egoísta. Por isso, o fundamental mesmo é o temor do Senhor. Quem vai para o casamento, além da questão finança, como a irmã disse, né? Na questão finança, o irmão Oscar falou que o jovem que não tem emprego não namora. Eu acredito aí foi um pouco de ênfase, não vou dizer força de expressão, um pouco de ênfase. Porque se uma mulher ou uma menina cristã está a ser cortejada por um homem cristão que não tem emprego, mas é alguém que tem perspectiva de vida, não é? Tem visão, não é? É alguém que não está parado, não é preguiçoso, e a mulher cristã ou a jovem cristã pode muito bem investir nesse relacionamento, porque a pessoa que está a conquistá-la é alguém que tem perspectiva, tem sonho, tem visão, não é alguém que está parado. Então aí pode ser uma ênfase
Porque esse camarada um dia vai conseguir emprego, tendo em conta a maneira como ele é agora. Queria intervir em outras situações, mas quando for possível, eu falo. Muito obrigado. Obrigada. Se tivermos necessidade de uma segunda ronda, em função do que o irmão Oscar vai trazer, nós daremos. E penso que, não sei como é que a organização vai nos dar o nosso tempo, mas acho que ainda podemos ter uma segunda ronda pensando na importância desse tema. Irmão Oscar, então, está ali. E hoje diz-se muito que muitas mulheres têm dedo podre para escolher o marido. Por que será, irmão Oscar? E ouve-se muito, tem dedo podre para escolher o marido. Pois, quer dizer, primeiro o problema das escolhas, e nós vamos confessar, o problema das escolhas, nós os adultos é que atrasamos na conversa, na orientação. E porque nós temos sabedoria, nós temos conhecimento, e essa missão de apontar, você pode apontar. Eu lembro-me bem, quase alguns anos atrás, a maior parte das filhas de pastores foram pegas por indivíduos descrentes. Não sei se alguém corrobora. Onde eu nasci, a gente começa a olhar assim, não é? A maior parte das filhas de pastores acabaram por pegar indivíduos que não são crentes. Por que isso aconteceu? Primeiro porque para nós os adultos era tabu falar dessas questões. Falar sobre sexualidade e orientação, então nós atrasávamos conversar isso. E os jovens da igreja estavam muito calmos, estás a ver? Quer dizer, muito lentos. Aquela filha do pastor, não vou arranjar problema na filha do pastor. É melhor namorar qualquer uma do que a filha do pastor. Resultado, as filhas dos pastores começaram a sobrar. E viam gajos muito vivos, que não tinham temor a Deus e entravam. E começaram a ter muitos factos de filhas de pastores engravidadas, não é? Umas até engravidadas pelo senhor que já tem mulher dele, não é? Então eu digo que essa questão do dedo podre muitas vezes é o atraso de nós os adultos na orientação, na conversa com as filhas, com os filhos sobre amanhã. Ok. O outro lado também, há uma atitude que se chama ser coviteiro. Como é que o Isaac foi providenciada a mulher para o Isaac? Quem sabe? Como é que apareceu a mulher do Isaac? Como é que foi? Ok. Exatamente. Ok. No passado, isso fazia-se um pouco mais. Hoje, muito menos. Ok, vamos lá dizer assim. Se eu sou o irmão em Cristo, ok? E o irmão está aí o casal, ok? Eles também são irmãos em Cristo. Estão firmes na fé. Até nós estamos na fé, eles também estão na fé. É o mesmo jugo. Eles têm uma filha. Nós também temos um filho. Por que nós não podemos começar a aproximar como quem não quer nada? Organizar um encontro de almoço, nós os mais velhos, os filhos também estamos lá, mas estamos a olhar para ver se eles mordem a isca. Coviteirismo, isso já não existe nas nossas igrejas. Praticamente os jovens estão a arranjar por conta própria. Mas nós temos que fazer esse tipo de trabalho. Não é? Haver aquelas mais velhas que dizem, como já estás a namorar? Não, não estou ainda. Aqui não estás a ver ninguém. Olha ainda a cara do fulano, olha ainda o fulano e tal. Está vendo? Quer dizer, esta força de aproximação vai ajudar muito. O que acontece às vezes? Quem lhes aproxima os jovens? São os colegas dele que não são crentes. Que têm ambientes que não são de crentes. É na televisão onde vão aprender como começar a namorar, como ver quem é legal, quem não é legal. Então, acho que nós é que precisamos dar um pouco mais de forcing nisso aí, para orientarmos os nossos filhos e as nossas filhas. Raramente nós encontramos que os fulanos se casaram e são compadres e irmãos da igreja. É raro. Não é? Então, são famílias todas dispersas, muito longe. São famílias que nós nem conhecemos, se vieram de onde. Tá vendo? E começamos a nos conhecer no dia de bate-porta. Então, podemos sentir esse peso e essa responsabilidade. Também a pergunta que a irmã colocou sobre os novos casais, não é? Primeira coisa, a igreja tem mesmo um papel orientador. E o papel orientador é mesmo os cursos de casais, cursos de noivos.
É muito importante. Porque aí é o primeiro ponto onde vão receber a informação sobre o que é um casal cristão, na base da Bíblia mesmo. É onde vão aprender que não, constituir família veio do coração de Deus. Então Deus também tem um ideal. E vamos aprender o que é ser esposo, o que é ser esposa. Vamos aprender pela Bíblia. Então, se a igreja reforçar esse tipo de ministério, é o bom caminho já. Em segundo lugar também, na juventude. Não sei como é que está a juventude hoje. Naqueles tempos promovíamos muitas palestras picantes. Muitas palestras picantes sobre o namoro cristão, não é? Hoje também nós já temos medo de falar da relação sexual do casamento, no namoro, porque praticamente ficou já legal. Os jovens estão a namorar, já estão aí na cama mesmo. Nós, como sabemos, fechamos só que não há nada e tal. Não conseguimos dizer que não, isso está mal. Então a juventude também precisa organizar esses encontros, que vai convidar outras pessoas. E às vezes esses encontros da juventude também são encontros onde começam mesmo namoros também. E outro movimento importante que deve acontecer para ajudar os casais novos é o Ministério de Casais. Porque quando nós reunimos no Ministério de Casais, estamos a discutir um tema de casal, você vai ver só, não é? O casal começa a se olhar já. Você pá, tipo assim, aquilo que nos aconteceu em casa é que os irmãos estão a falar. Mas você não fala nada, está a ver? E chega aquele momento bonito, olha, cada casal vai orar sobre a vida deles. Naquele momento você tem que cair a sério, vai orar mesmo. Então, eu acho que esse é o caminho. Se a igreja reforçar esses ministérios, não é? Trazer mais ciência, isso vai ajudar. Outro aspecto importante que nós não fazemos muito é estudo de caso. Estudo de caso é o quê? Pegamos a história de um casal que errou ou acertou e nós trazemos como estudo. Não para lhe criticar, mas para trazer como um caso de estudo. Eu vou colocar um exemplo. Há um irmão que se casou com uma pessoa. O meu irmão tinha chamada para o ministério. Ok? Mas casou-se com uma mulher que não é da mesma denominação. É de uma outra. E os pastores disseram, não vais no ministério porque tu acabaste de casar com uma que não é nossa. Ok? Mais tarde, esta senhora mudou para a nossa igreja e tornou-se uma grande líder. E os pastores depois perguntaram, podíamos só deixar que ele fosse no ministério, não é? Perdemos a chance. É isso, estudo de caso. Ajuda muito também. Eu vou reforçar de novo, essa questão não é como lei. Porque as leis aparecem, e o pastor falou bem, né? É força de expressão, mas todo jovem que namora, eu mesmo aconselho hoje. E as meninas, eu digo mesmo, começou a namorar, não é no sentido de ter o engodo pelo dinheiro ou pelos bens materiais, mas é no sentido das habilidades. E essa pessoa pode não ter emprego, mas sabe ganhar dinheiro. Ok? Porque quando saírem para namorar e querer tomar um gelado, esse cara tem que pagar esse gelado. Tá vendo? Tem que pagar o táxi. Não é mais o pai que vai pagar. Então ele tem que ter essas habilidades. E também eu pego o argumento do pai Adão, porque primeiro Deus lhe deu trabalho, depois é que ele deu mulher. Então os jovens têm que começar primeiro a ter habilidades para trabalhar e ganhar, para depois pensarem na mulher, no namoro. A questão que colocou a irmã Dilma, muito interessante. Tem uma mulher que conhece bem o papel do homem, mas tem um homem que não conhece o papel dele. Ok. Se chegou nesse ponto, cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece. Primeiro, te puseram uma arma na cabeça para você aceitar esse homem? Não. O tempo de namoro e de noivado é exatamente para compreender se o fulano compreende o papel dele. Então namoraram, noivaram, só agora que descobriste que ele não cumpre esse papel. Então eu tenho uma recomendação. Essa irmã tem que ser de muita paciência, de muita oração e tem que ser muito professora para daqui a 5 anos conseguir que o marido compreenda o papel dele. Tem que ter paciência mesmo, não é? Ela tem que estar lá agora para ser a professora, não é? A mãe que ele não teve, você tem que ser a mãe. O pai que ele não teve, você tem que ser o pai para explicar até ele chegar à compreensão. Pede ajuda com os movimentos da igreja, não é? Encontro de casais para haver isso. Aí já não é para desistir, porque já estão no relacionamento, não é?
Então, é para ele ganhar o que não ganhou, que devia ganhar antes. E essa questão está ligada à que a irmã Benilde trouxe, irmã Oscar. Por que a mulher tem que... Ele conhece a sua responsabilidade, mas, no entanto, não faz. Irmã Oscar disse que tem que ter paciência. Mas hoje a mulher fala, ele disse que vai fazer e não faz. E depois vai falar e não faz e a casa está a cair. O que a mulher tem que fazer? Era isso, não é, Benilde? Né? Continua, não continua, tem duas chama coisas. alguém para fazer, ela faz. Tem duas coisas que vai fazer. Ok? Primeira, separação. Estamos na igreja. Não é? Não, terra a terra. Se você achou que está duro mesmo, primeira coisa, você vai pôr a separação. Agora, você vai analisar se a separação é indicada de acordo com o que você aprendeu, de acordo com o ensino que você foi colocado. Certo? Ok. Então, se você for crente mesmo, você vai ver que não, o ensino que eu aprendi não é para separar, é para continuar. Então, você vai ter que apostar mesmo na paciência. Você vai ter que lutar mesmo na paciência, na oração, em pedir ajuda, ok? Até que a coisa muda. Sim. Deixa eu dar o microfone Certo. aqui, o pastor pediu. Certo. Irmão Oscar, a paciência tem limites. E se nós continuarmos na paciência, as coisas não vão andar. E a casa vai acabar caindo e pode criar acidentes. Pronto. E outra Desculpa coisa, só. pastor, Não, desculpa. há outro ponto só. A paciência tem limites, mas os que têm compromisso na fé têm outros condimentos, além da paciência. Tem a fé, tem a esperança e tem a solidariedade. Sim, irmão Oscar. Outra coisa também, quando o homem ou o esposo não tem visão e a esposa é que tem, fica muito complicado. É mais fácil o homem ter a visão e a esposa não ter. E quando a mulher que tem a visão, o homem nunca aceita. Nós temos acompanhado vários casais que têm esse problema. Então, como é que a esposa faz para que o esposo aceite a visão da esposa, que é para mudar a família ou o rumo daquilo que vive? Eu não sei qual é a situação em causa, não é? Porque existem dimensões de problemas. Mas quando os dois casais não estão a conseguir resolver um problema, já tentaram várias vezes, eu acho que a solução não deve ser já separação. É preciso envolver terceiras pessoas. Por isso é que os noivos precisam ter sabedoria na escolha dos padrinhos. Os padrinhos não devem ser vistos como patrocinadores só, né? Não devem nem sequer ser vistos como patrocinadores. Apesar de que nós temos, às vezes, escolhido os padrinhos do ponto de vista material, mas padrinhos também servem para nos ajudar nesses momentos difíceis. Nós recorremos aos padrinhos, recorremos a um casal maduro dentro da igreja, recorremos ao pastor para nos ajudar a ver a situação numa perspectiva diferente. Eu acho que a separação não pode ser já o próximo passo, porque até mesmo no ponto de vista social, na questão da lei, eles tentam tardar o máximo a separação, porque depois o problema seja resolvido e haja reconciliação. Eu acredito que esse é o momento de chamar terceiras pessoas no problema. Obrigada, irmãos. Que até há um outro elemento. Terceiras pessoas no casamento, para além da igreja, tem outras pessoas. Muitas. Qual é o problema? E isso vai chamar a atenção aos jovens. Muitas vezes, os problemas que nós vamos encontrar no relacionamento, que parecem ser difíceis, faltou o diagnóstico na fase precoce do namoro e do noivado. Por exemplo, se eu vou casar com uma mulher, eu tenho que conhecer a mãe dela. Porque geralmente há transplante de atitudes e comportamentos de geração em geração. Se eu vou namorar um moço, eu tenho que conhecer o pai dele. Como é que o pai dele trata a mulher dele? Não é? Isso vai trazer imagem. Só que muitas vezes a juventude só vai mais no apaixonante, no que é bonito, no que é lindo. Número 1. Então, número 2. Na verdade, é o que nós estamos a dizer, que a gente falou só com 2 pancadas, mas não é bem assim. Primeiro, se você está a ter uma luta grande, você tem que ter o que se chama de responsabilidade. Por exemplo, eu posso me queixar no pastor da mulher que eu tenho.
Posso me queixar na minha família da mulher que eu tenho. Essa tipa não dá. Os nomes já mudam, já não é amor. Essa tipa não dá. Não é? Mas a responsabilidade faz pensar o seguinte: lá quando você escolheu, te forçaram? Ou foi você de livre e espontânea vontade que aceitou essa pessoa como teu companheiro? Se você for nessa análise, você vai começar a dizer: não, eu tenho que engolir, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter agora o peito grande, porque esse caminho eu mesmo que procurei. Agora eu tenho que encontrar a solução. E a pessoa que olha a coisa nessa perspectiva vai ser paciente. Às vezes a mudança do teu companheiro vai ser dentro de 10 anos. Tens que esperar mesmo 10 anos. Mas a nossa missão como igreja é dar essa providência, não é? E chamar, sobretudo, os jovens, não é? Mesmo aqueles que não estão a namorar ainda, já vão encontrar balizas de como orientar o caminho deles. Já vão encontrar pontes de como começar. Porque a grande preocupação é que o jovem hoje está muito despido dessa orientação da igreja e de pontes. Começa mesmo por conta própria, começa porque encontrou em qualquer lugar, não é? E também aquela tendência velha de não ver o que está perto. Às vezes o que Deus te deu está mesmo aqui na área, não é? Mas você está com os olhos lá longe no príncipe encantado ou na princesa. Então, isso é que é importante mesmo. Muito obrigada, irmão Oscar. Alguns aspectos aqui tratados nesse painel, que é a responsabilidade. E eu penso que o irmão Oscar deu o enfoque no homem, porque de facto o homem é o cabeça. Quando o homem cumpre as suas responsabilidades, automaticamente a mulher é submissa. Eu não sei a vossa opinião, mas quando o homem ama, não tem como ele chegar do serviço e a mulher não lhe receber com as portas bem abertas, bacia na cabeça, está aí a toalha, meu marido, hoje eu preparei uma comida gostosa para ti. Por quê? Porque o homem cumpre com a sua responsabilidade. E há coisas que eu, pessoalmente, que se eu aprendesse antes, provavelmente eu estaria direcionada de outra forma. Então, para muitos que estão a entrar agora no casamento, como o pastor tem dito, se você casou, assume. Não é da igreja, é cristão. Tem temor a Deus. Então, assume esse papel. E vocês, homens, só precisam assumir o papel. Mudar a lâmpada é mesmo vossa, não? Nós até podemos falar, amor, muda já, mas tens que mudar já. Para que depois a irmã Benilde falar, eu já lhe falei 6 vezes, não mudou, agora vou mudar eu. Vou apanhar esticão de propósito para ele e depois me levar no hospital. E mais uma vez, obrigada, irmão Oscar, obrigada à igreja por esse momento. E como o pastor disse, temos um caminho para continuar a reflexão sobre esse papel e tema muito importante na igreja. Amém? Amém. Obrigada, irmão Manuel. Eu vou chamar também já o casal, o Long, para subir, por favor, é vosso momento.